Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror. E hoje as histórias de hoje é falando sobre lobisomem. E a primeira lenda de hoje, contando sobre o lobisomem, é o andarilho cinzento. Bom, numa cidade no Nordeste, bem cidadezinha pequena mesmo, os moradores de lá sempre falavam que ouvia ruídos, ruivos, né, de algum bicho. Mas ninguém sabia até então. Muitos diziam que era um tal de lobisomem. Mas tinha outras pessoas que não acreditavam, falavam que era um lobo qualquer, sabe? Que não era, que lobisomem era só um mito, sabe? Só uma lenda, não existia de verdade. Mas, enfim, né? Então, lá existia um homem, um carpinteiro, né? Que ele ficava por lá, enfim, tal. E às vezes ele sumia e tal, desaparecia assim, aparecia. E ninguém sabia o motivo, e ele também parecia que não lembrava de muita coisa, assim. Principalmente em lua cheia, sabe? E ele acreditava muito nesse negócio de lobisomem, afinal de contas, né? Até que chegou um forasteiro lá, uma pessoa que não era da cidade, que acreditava sim. Acreditava que existia um lobisomem e tal. E ele acreditava também que se tivesse alguma coisa de prata, metal, alguma coisa assim, matava o lobisomem. Então, ele pegou e tinha uma lança. A única coisa que ele tinha, assim, né? Uma lança toda de prata, né? Que poderia ser uma bala ou qualquer outra coisa para poder matar, e ele ia à caça. Porque nessa cidadezinha, o que acontecia? As pessoas, elas ficavam muito assustadas. Então, à noite, principalmente quando era lua cheia, as pessoas ficavam trancadas dentro de casa. Ninguém se atreveria a sair nas ruas, nem nada do tipo, porque esse tal lobisomem, como era bem interior, tinha muita mata e tudo, as pessoas sumiam e nunca mais se via. E muita gente falava que era sequestrador, mas muitos diziam que era o lobisomem. Então, esse homem foi lá, ele falou que ele ia enfrentar o tal lobisomem, né? Que ele acreditava, muitos não acreditavam, mas ele falou que ele ia lá resolver esse problema dessa cidade. Então, ele foi, né, se programou todo, esperou a lua cheia pra ele ir atrás do lobisomem e entrar na floresta. Quando ele entrou dentro da floresta, né, ele até então só ouvia ruído, sabe, coisas tipo arranhando, galhos quebrando, tipo pisadas, e ele ficou um pouco assustado, né, porque ele não sabia de onde estava vindo, enfim. Quando de repente, bem de longe, ele viu uns olhos brilhantes, branquinhos, sabe, vindo em direção dele com tudo, sabe, e pulou em cima dele, e eles ficaram brigando entre si. Nisso, a lança que ele estava segurando para atingir o lobisomem, o lobisomem jogou fora essa lança. A lança voou por um determinado rumo que ele não viu pra onde estava. E nisso o lobisomem estava tentando morder ele, né? Tentar acabar com a vida dele, né? E ele estava tentando se defender e tudo, e uma briga pra lá, e uma briga pra lá, e tentando. Até que ele conseguiu pegar essa lança. E quando o lobisomem veio pra cima dele, novamente ele pegou a lança e conseguiu enfiar bem no coração do lobisomem. E nisso o lobisomem ele caiu. Quando ele caiu, ele estava voltando a se transformando em homem, né? Ele virou um homem, um humano de verdade. E quando deu de cara que os moradores foram ver, né, no dia seguinte, o homem lá, não o lobisomem, muitos acreditavam que era um lobisomem e outros não, outros falaram que era um cara doido. E era um carpinteiro da cidade que sumia e ninguém sabia. Então, até que dizem o pessoal de lá também, que ele brincou com uma senhora. Ele estava fazendo brincadeira de mau gosto com a senhora, que era uma curandeira. Uma curandeira, a pessoa chamava de bruxa, etc. E ele estava brincando. Coisas pesadas com essa curandeira, sabe? Fazendo piadinha de coisa. E ela jogou uma maldição pra ele. Então, a maldição dele era que ele ia se tornar um lobisomem, né? E nisso ficou conhecida essa lenda toda. A próxima lenda do lobisomem é o protetor da floresta. Bom, muitas pessoas dizem, né, que o lobisomem ele é sedento por sangue, mas esse, no caso, é um indígena. Muito tempo atrás, né, os índios e tal, eles tinham uma proteção com a floresta, né? Eles tinham guardar a floresta para que as pessoas não desmatassem, não matassem os animais, etc. Então, dizem na lenda, nessa história, que a mãe da floresta, né, enfim, transformou um dos indígenas mais fortes, né, o índio, se transformar em lobisomem, para ele ser um protetor da floresta. Isso mesmo, para ser um protetor. E aí ele sempre protegia a floresta, então ele se transformava, né, e qualquer pessoa que tivesse
com a maldade de fazer alguma coisa contra a floresta seria devorado pela própria floresta, que no caso seria o lobisomem. Então, um grupo de estudantes, né, eram 5 estudantes, foram ver lá e tal, fazer pesquisas, enfim, sobre a natureza, enfim, sobre plantas, sobre animais, sobre várias coisas eles foram pesquisar na floresta. E as pessoas que eram lá sempre falou para que se eles fossem lá pesquisassem as coisas, mas ficassem no canto deles, não desmatasse, não tirasse qualquer coisa fora do lugar da natureza, porque senão o lobisomem ia pegar eles. Só que uns até que, realmente, sempre tem um pessoal no grupo que fala, né, vamos ficar da nossa aqui, que não vai acontecer nada de ruim com a gente. Já tinha um outro que, isso é balela, você vai dar mesmo ouvido? História de lobisomem? Isso não existe, isso é uma lenda urbana, um mito que o povo conta, sabe? E beleza. Então eles, durante o dia, estavam pesquisando e tal, enfim. Até que estava na lua cheia, né? E eles como eles estavam lá já, eles falaram assim, vamos pro meio da floresta, vamos acampar lá, vamos fazer uma fogueira e tudo, não sei o quê. E uma pessoa da equipe, né, do grupo, ainda falou, será que é legal fazer, a gente vai pegar essa madeira de onde? Da floresta, fazer uma fogueira no meio da floresta e tal, será que isso não vai atormentar o lobisomem? E ele pode atacar a gente, etc. E uma amiga, esquece, lobisomem, isso não existe. De onde você tirou? Esse povo é meio doido, isso não existe não, sabe? Então tá, eles pegaram e foram. Eles foram fazer a fogueira, e começaram a desmatar a natureza, né? Eles foram lá pra pegar a madeira da árvore, né? Começaram a desmatar. Só que o pior não foi nem desmatar, foi quando eles começaram a atormentar a fera mesmo. Eles começaram a contar histórias de terror ali, enfim. E aí eles escutaram um barulho. Tipo de um bicho. E um deles estava armado. E ele já foi armado pra saber que bicho era. E ele pensou que era qualquer coisa, um coiote, sei lá. Qualquer bicho. Nunca ia imaginar que seria um lobisomem. Nem tava passando isso na cabeça dele. E nisso ele atirou, né, em direção ao bicho. Quando ele viu o bicho, era uma raposa. Ele matou uma raposa. Nisso, o pessoal falou, cara, você matou uma raposa? Como é que pode isso? Você matou uma raposa? E ele, deixa pra lá, né? Só uma raposa, só um animal. Mas todos eles foram dormir, mas eles escutaram um ruído muito forte, sabe? Tipo um lobo rugindo muito, mas muito, muito alto, sabe? Eles estavam escutando isso na floresta. E nisso eles saíram e falaram, gente, isso é um lobo. E outros, isso é um lobisomem. Eu sabia, a gente tem que sair daqui. E aí uns pegaram e falaram, não vamos ficar sair daqui não. Até que eles avistaram vultos de um bicho correndo ao redor, sabe? Onde eles estavam, ao redor. Eles avistaram uns vultos, um bicho correndo. E eles não sabiam o que era. Nisso eles estavam com muito medo já, todos eles. E eles decidiram sair dali, né? Sair da floresta. Só que, nisso que eles estavam correndo, nisso eles começaram a se separar, né? Eram 5 deles, cada um tava indo pro lado, quando viu, ninguém tava mais se encontrando. E o lobisomem já atacou um. Nisso a gente só ouve os gritos. Os amigos só ouvem os gritos dele gritando, pedindo socorro. E todos já sabiam que era o tal lobisomem. E aí eles começam a pedir desculpa, a chamar um ou outro procurando e pedindo socorro pra ver se alguém socorria eles. Só que já era tarde demais. Nisso, né, a gente ouve vários gritos. E um deles consegue sair da floresta e começa a pedir ajuda pras pessoas. Fala que os amigos dele estavam lá e tal. E ninguém se move, ninguém se mexe, sabe? Tipo, o pessoal fala assim, não tem o que se fazer. Vocês que provocaram a fera, vocês que... Agora, vocês têm que arcar com a consequência. Não tem o que ser feito, nada pode matar a fera, ela é da natureza. Ela tá protegendo a floresta, né? E vocês brincaram com algo que não era pra se brincar. E nisso ele pegou, ficou muito desesperado e tudo, chamou a polícia, etc. E a polícia deu uma vasculhada pela redondeza, pela floresta e tal. E só encontrou os corpos de uma mordida de um bicho realmente que tinha mordido mesmo, arrancado pedaços. Tinha uns que estavam destroçados, totalmente em carne viva, assim. Uma coisa horrenda, horrivelmente horrível. Então, foi uma situação horrível pro último que sobrou. Ele ficou traumatizado. Ele
ele não quis mais, nunca mais voltar lá e nunca mais na vida dele ele desconfiou dessa história de lobisomem, sabe? Então ele sempre dizia para as pessoas: não duvide, não brinque com aquilo que você não conhece, não faça gozações das crenças das pessoas ou das lendas que elas te contam, porque uma hora a conta chega. Então ele simplesmente aprendeu a lição. E o tal lobisomem, ele continua vivendo na sua floresta, cuidando da floresta como deve ser. Próxima lenda de lobisomem: quebrando a maldição do lobisomem. Bom, numa cidade existia uma lenda que existia um lobisomem lá, né? E ninguém se atreveria a, em lua cheia, ou à noite mesmo, já tinha medo, mas em lua cheia eles ouviam o rugido, né, do tal lobisomem. E também muitas pessoas desapareciam quando saíam à noite e não voltavam para suas casas. E todos falavam que era um lobisomem que pegava essas pessoas para se alimentar. Até que um cara que morava lá mesmo, enfim, ele estava cansado dessa situação, das pessoas sumindo, desespero e tal. E ele estava com medo que acontecesse isso com algum parente dele, né, ou com ele próprio. Então ele começou a fazer umas pesquisas, né, procurar saber o que ele poderia fazer para poder acabar com esse lobisomem, pra ele nunca mais atormentar ninguém. Então ele arrumou uma arma e balas de prata. E quando deu a lua cheia, ele foi lá procurar esse tal lobisomem. Ele entrou na floresta procurando esse lobisomem, até que ele viu uma vegetação no meio dessa floresta toda distorcida, né, toda morta e tal. E ele foi entrando por ali e tal, procurando. E quando ele viu, ele começou a olhar ao redor e estava vendo vários vultos e rugidos de um bicho. E ele já sabia que era o tal lobisomem. Foi quando ele menos esperou, uma coisa atrás dele voou, né? Pulou em cima dele e jogou ele no chão. A arma foi pro canto e ele ficou no outro. E a fera ficou em cima dele, assim, olhando pra ele, né? Ele aqui e o bicho aqui, né? Um olhando pra cara do outro, assim. Só que a fera não atacou ele. Pelo contrário, ficou olhando pra ele, encarando, e ele também não tinha forças e tudo pra se levantar. E a fera ficou olhando pra ele, tipo, que não tava a fim de fazer mal a ele. Mas como assim? Até que ele escutou uma voz bem rouca no fundo. Ele não sabia dizer se era o consciente dele ou se realmente o lobisomem tava falando, né? O lobo, enfim, tava falando com ele. Mas ele ficou com aquilo. O Liam, né? Ele não sabia. Você que tava escutando isso, não sabia. Então ele pegou e escutou a seguinte afirmação, dizendo: quebre minha maldição. E ele, sem entender nada, tipo, quebre minha maldição. E o bicho sumiu. Saiu de cima dele, correu e foi embora. Ele ainda procurou por um tempo, mas ele não ouviu mais sinal. E nisso ele já estava amanhecendo, ele foi pra casa e ficou pensando: será que eu pensei isso, eu imaginei? Ou será que realmente falou comigo? E ele, sem entender nada, ele foi buscar informação de pessoas mais velhas, pessoas mais antigas na cidade, pra ver se as pessoas diziam alguma coisa sobre o homem, porque ninguém sabia quem era esse lobisomem, né? Na verdade, ninguém sabia. Até que tinha um senhor muito bondoso até, assim, quietinho. Ele pegou e falou que muitos dizem que um homem, ele foi amaldiçoado, né? Por ficar duvidando das coisas, por ficar, tipo, nem aí pra nada. Ele começou a duvidar do sobrenatural. Então uma senhora amaldiçoou ele. Então ele virou um lobisomem. Então ele vai carregar isso o resto da vida. Mas se o Liam, né, no caso, encontrasse essa senhora, talvez ela poderia reverter a maldição. E nisso, ele foi procurar, né? Ele foi procurar, achou essa senhora e foi conversar com ela. Nisso que tava lá, ele pegou e falou pra ela: eu vim quebrar a maldição. Eu vim quebrar a maldição que você colocou no homem, pra ele virar lobisomem. E aí ela pegou e falou: por que eu deveria quebrar? Tem um jeito. Mas será que você está disposto? Aí ele pegou e falou que sim, que ele queria, porque tinha muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sumindo, desaparecidas, muitas famílias sem seus entes queridos. E ele queria que as pessoas voltassem para suas casas, voltassem, entendeu? Tipo, vivessem tranquilas, não com medo de sair à noite, porque algo ruim poderia acontecer. E nela, então, ela pegou e falou: eu preciso, meu querido, que você vá atrás de uma virgem e traga o sangue dela até mim. Mas tem que ser uma virgem.
e eu preciso. E entregou um frasquinho pra ele e disse, enche esse frasquinho com o sangue da virgem. E nisso ele ficou pensando, onde que eu arrumo uma virgem? Agora onde é que eu arrumo uma virgem? Não sei. Não faço a mínima ideia onde que eu vou arrumar. E nisso ele pegou e falou assim pra uma mulher. Ele falou, olha, eu sei como quebrar maldição, mas não sei como que eu vou chegar nas pessoas, batendo de casa em casa procurando uma virgem. Onde é que tem uma virgem por aí, porque eu preciso do sangue dela. Então ele falou pra essa mulher, e essa mulher então foi atrás de várias pessoas, uma reunião e tudo, e perguntando para as mulheres qual era pura, né, 100% pura. E aí ele achou uma que se voluntariou e deu sangue. E se chegando lá no céu, ela cheirou o sangue lá e falou, realmente essa daqui é de uma virgem. Como que ela sabia? Não sabemos, mas ela disse que era de uma virgem. Então nisso tudo, ela fez lá uma poção, um negócio lá, enfim, e falou, ache o lobisomem em dia de lua cheia, entregue a ele, mande ele beber. Então tá, né, conversa vai, conversa vem. Ele disse isso, foi pra casa e esperou a época da lua cheia. Na época da lua cheia ele já foi amado também, porque o lobisomem ele não tinha muita consciência, sabe? Ele matava as pessoas, mas ele não sabia, quando ele se transformava em homem de novo, ele esquecia, ele não sabia o que ele estava fazendo. Então ele foi lá e procurou esse tal lobisomem, procurou, e o lobisomem finalmente apareceu. Nisso tudo, eles começaram a brigar, e ele falando, eu trouxe a cura, eu posso te salvar, e tudo, e o lobisomem parecia que não tava nem aí com essa cura, não tava entendendo. Até que ele não tava conseguindo fazer, como é que eu vou fazer pra entregar essa cura, ele vai acabar me matando aqui, né? E nisso, nessa confusão, tudo, até que depois de muito tempo, que ele já estava cansado, exausto, já tinha levado muita arranhada, já tinha apanhado muito, finalmente ele viu o lobisomem pegando a cura da mão dele, quando ele já estava assim, quase sem fôlego algum, e o lobisomem tomou esta cura. Quando ele tomou, automaticamente os ossos parece que estavam se quebrando, não sei, você estava escutando estralos de ossos se quebrando, e o lobo, que era o lobo grande, o lobisomem, ele estava ficando menor. E os pelos iam sumindo, as garras estavam desaparecendo, os dentes afiados, o olho ia diminuindo, até que ele realmente ficou um homem. Ele virou um homem. E nisso valeu tudo a pena. Nisso, eles dois não contaram pra ninguém que ele era o lobisomem. Até porque ele morava lá na vila, né? E se as pessoas soubessem, iam querer acabar com a vida dele. Então, eles guardaram esse segredo, né? Eles guardaram esse segredo pra eles e simplesmente foram embora. Cada um seguiu a sua vida, foi viver sua vida em outro canto. E nunca mais houve uma situação de lobisomem. E finalmente a maldição do lobisomem foi quebrada. E é isso, gente. Essas foram as histórias de hoje de lobisomem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de história, curte, comenta, me segue aí pra mais histórias assim. Me mande a sua história, seja realidade ou fictícia, tá? Vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E tem mais histórias de terror aí que você pode gostar. Um beijo e até a próxima.